quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos mais uma vez aqui para meditarmos na santa vontade de nosso Deus, meditarmos nas Santas Escrituras. E hoje nós vamos meditar no texto de 1 João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 21. Nós vamos meditar sobre o título, Quem são os filhos de Deus? Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto que estará na sua tela, que diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Queridos, é consenso geral que João escreveu essa carta, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João no Novo Testamento, também escreveu as 3 cartas e o Apocalipse. E João ele escreveu essa carta às igrejas da região de Éfeso, num momento muito difícil da história da igreja primitiva. Eles estavam sendo minados, atacados pelo gnosticismo e pelo docetismo. O gnosticismo e o docetismo pregavam que a carne era má e, portanto, que Jesus não poderia ter vindo em carne, mas apenas em aparência humana. E certamente era muito difícil distinguir os inimigos internos. Havia a pressão externa do ambiente que eles viviam, mas também os inimigos internos, e a igreja precisava compreender quem eram esses inimigos. Isso era tão difícil que em Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 30, Jesus nos fala da parábola do joio e do trigo. Fala que o joio e o trigo estavam crescendo juntos, mas que não se podia distingui-los, porque eles são muito parecidos. É difícil, até mesmo para uma pessoa experiente, saber o que é o joio e o que é o trigo. E Jesus compara, então, os falsos mestres com o joio e os cristãos verdadeiros com o trigo. A única forma de distinguir o joio do trigo é pelo fruto. Enquanto o joio ele é oco, o trigo ele guarda em si a semente do trigo, que é usado para fazer uma infinidade de alimentos. Então, o que distingue um do outro é o fruto. Como então as comunidades cristãs daquela época poderiam distinguir quem eram os falsos profetas dos verdadeiros cristãos? Como poderiam identificar o espírito da verdade e o espírito do erro? Certamente que essa era uma tarefa difícil, mas João nos diz: provai se os espíritos são de Deus. João sabia
que, embora essa fosse uma tarefa difícil, discernir quem eram os inimigos internos, mas era imprescindível para que a sã doutrina fosse preservada, para que eles não fossem atrás de heresias. Afinal, nem todos os espíritos são de Deus. A comunidade, então, daquela época, e a nossa igreja no dia de hoje também, precisa discernir quem são os falsos profetas e os anticristos. Lembrando que anticristos são aqueles que são contrários à mensagem do Evangelho. Mas como fazer, então, para distinguir quem eram esses falsos profetas? Provando os espíritos. João já nos diz isso. Ele nos mostra que os falsos profetas não passariam na prova dos frutos. E ele nos diz, então, em primeiro lugar, que os anticristos eram aqueles que não os ouviam, ou seja, que não seguiam as doutrinas dos apóstolos. Essa era a primeira marca dos falsos profetas. João diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Então ele deixa bem claro que quem pregava diferente da mensagem do Evangelho não era de Deus. Pelo contrário, ele diz que essas pessoas, elas vinham do mundo e não da parte de Deus. Por isso, o mundo os ouvia. O mundo estava atento à palavra desses falsos mestres. Logo, então, a conclusão que João nos mostra é que quem dá ouvidos a hereges e falsos mestres também é do mundo, e por isso ouve eles e não aqueles que são os verdadeiros servos de Deus, que pregam a mensagem pura do Evangelho. Em segundo lugar, outra forma de distinguir os falsos profetas era pela sua pregação, porque ao invés de preferir o Evangelho como ele é, de uma forma simples e clara, eles iam atrás de heresias. Os docetas, por exemplo, criam que a matéria ela era má. Ou seja, o corpo físico era mau, pecaminoso. E, portanto, eles não conseguiam conceber que Jesus veio encarnado, que Jesus veio como 100% homem e também como 100% Deus. Por isso é que João diz o seguinte: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Queridos, aqui tem uma implicação muito séria. Negar a encarnação de Cristo, negar que Jesus veio de forma corpórea também como um homem, significava invalidar o sacrifício de Cristo naquela cruz por nós. E sem a cruz de Cristo não há salvação. Andrew Fuller, um pastor batista e um teólogo missionário, ele diz o seguinte: ela é o ponto central no qual se encontram e são unidas as linhas da verdade do Evangelho. Assim como o Sol é absolutamente vital para a manutenção do sistema solar, assim a doutrina da cruz é para o sistema do Evangelho. É a sua vida. Cristo crucificado é o ponto central no qual se encontram e são unidas todas as linhas da verdade do Evangelho. Não há outra doutrina nas Escrituras que tenha uma relação tão importante. Paulo frisa muito a importância de reconhecermos a necessidade do sacrifício de Cristo. Daí negar que Cristo veio como homem também era negar a eficácia da cruz. Em terceiro lugar, terceiro sinal que João nos mostra para identificarmos os falsos profetas, é que eles não poderiam falar das coisas de Deus porque eles não tinham Deus em seus corações. Eles não eram de Deus, portanto não poderiam cogitar das coisas de Deus. E aí João nos diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, os falsos espíritos pertenciam ao mundo e seus corações, portanto, eram habitados por aquele que está no mundo. Ou quem é que está no mundo? O diabo. O que eles tinham nos seus corações era o diabo, intenções demoníacas. Mas aqueles que são de Deus, por outro lado, os verdadeiros filhos de Deus, desfrutam da presença constante daquele que é maior, porque são filhos de Deus, porque têm a presença de Deus em si. Queridos, diante disso, uma pergunta que pode surgir no coração e inquietar os verdadeiros cristãos é: como saber se eu sou de Deus? Como saber se eu também não sou um falso cristão? É importante nós meditarmos nisso, porque muitas almas genuinamente piedosas passaram por essa inquietação. Talvez você também passe, talvez você ainda passará se ainda não passou. Um exemplo bastante clássico disso foi de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano alemão que tinha uma preocupação genuína de servir a Deus. Mas por mais que ele se esmerasse, por mais que ele se esforçasse, ele percebia que ele falhava miseravelmente na tarefa de ser perfeito. E isso o inquietava, isso o desesperava, até que ele entendeu que o justo viverá pela fé. Se Lutero passou por uma situação como essa, se nós passamos também, queridos, não é tão difícil de deduzir que os cristãos daquela época também poderiam ter esse tipo de inquietação.
Provavelmente, diante de suas falhas, alguns poderiam ter medo de não serem encontrados dignos de Deus. Poderiam achar que aquela mensagem contra os falsos profetas era para eles. Poderiam questionar a sua salvação. Como então acalmar esses corações? Como dizer para essas pessoas terem paz? Podemos perceber aqui as palavras carregadas de amor de João para aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, em contraste com as palavras duras de repreensão de João para com os falsos profetas. Primeiramente, João nos mostra que a marca dos filhos de Deus é o amor. O amor é o que nos mostra que realmente Deus está em nós e nós pertencemos a Deus. Ele diz o seguinte: qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, o que João está dizendo é que somente quem tem Deus em sua vida, em seu coração, é capaz de amar, porque Deus é amor. Portanto, aquele que não tem Deus não é capaz de demonstrar o verdadeiro amor. Pedro também ele nos mostra essa verdade, dizendo que os falsos mestres são movidos apenas por ganância, mas nunca por amor. Leia comigo o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Então, Pedro também já nos mostra sobre a necessidade de compreendermos que os falsos mestres, eles usam as pessoas para obter lucro, e não por amor, por querer levá-las ao caminho da verdade. Então, o que está reservado para os falsos mestres? O juízo e a pena. Assim como Pedro diz, João aqui também volta a afirmar. Já os santos, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não precisam temer, pois Deus já enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E é por isso que nós não precisamos temer nenhuma condenação. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Queridos, nós podemos então descansar, se nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, reconhecemos o seu senhorio sobre nossa caminhada, né? O confessarmos como Filho do Deus vivo e nos entregarmos completamente a Ele, Ele nos salva. Por isso o justo é salvo pela fé. De modo então que o perfeito amor lança fora o temor. Nós não precisamos ter medo, porque estamos no perfeito amor de Deus por nós. E por isso nós podemos descansar na certeza da salvação, se estamos em Cristo Jesus. Sendo assim, quem tem que temer o juízo? Os falsos profetas, aqueles que não amam, aqueles que são do mundo, aqueles que não estão em Deus e não receberam Cristo Jesus em suas vidas. Agora, queridos, uma coisa que nós precisamos entender, quando João está falando de amor, ele não está falando de um amor qualquer. João não está falando deste amor mundano, um amor egoísta, um amor interesseiro. Ele fala de um amor verdadeiro. É o amor ágape, que vem de agapau. Agapau é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor perfeito, é o amor de Deus por nós, é o amor que levou Cristo Jesus a se entregar naquela cruz, para que pecadores como eu e você pudessem obter salvação e vida plena, vida em abundância. É esse tipo de amor que João diz que devemos ter uns pelos outros, quando diz, também nós devemos amar uns aos outros. Então observe que não é um amor interesseiro e condicional. Eu só te amo enquanto você for interessante para mim. Eu só te amo enquanto você não pisar no meu calo. É um amor verdadeiro, incondicional. É um amor de Deus por nós. E é esse que nós temos que ter pelos outros. Queridos, talvez haja aqueles que possam dizer que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E isso torna o amor de Deus intangível, algo transcendente, algo que não pode ser mensurado, algo que não pode ser medido, né? Mas João, ele combate isso dizendo o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Observe então que João desmascara essa artimanha. Amar a Deus que não pode ser visto,
esse amor não pode ser mensurado, é muito fácil. Mas amar o irmão que está conosco todo santo dia, né, que falha conosco, que nós falhamos com eles também, isso sim é difícil. Amar a Deus só é real quando nós amamos o nosso próximo também. Por quê? Porque para amar o próximo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E aí Gálatas 5 nos fala sobre uma das virtudes do fruto do Espírito, que é o amor. Portanto, quem ama tem também o Espírito de Deus em seu coração. É uma marca de quem tem a presença do Espírito. E o Espírito é o selo que somos filhos de Deus. A presença do Espírito em nós, que nos capacita a amar, e não um amor qualquer, mas o amor de Deus. Por isso João diz, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Queridos, então João deixa claro, e eu quero concluir com essas palavras, ele deixa claro que havia no meio do povo de Deus falsos mestres. E o povo de Deus precisava saber distinguir quem eram os falsos mestres dos verdadeiros filhos de Deus. Ele diz que para identificá-los, nós temos que estar atentos aos sinais. Quais seriam estes sinais? Primeiro, esses mestres não davam ouvidos ao Evangelho, não davam ouvidos aos apóstolos, aqueles que realmente eram enviados da parte de Deus, mas ficavam correndo atrás de heresias. Eles também negavam que Cristo veio em carne, dizendo que era apenas uma aparência humana, e com isso negavam a eficácia da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo por nós. E eles também não tinham Deus em seus corações, por isso não poderiam cogitar, falar das coisas de Deus, mas apenas de sabedorias mundanas, sabedorias que na verdade são loucura. Por outro lado, os filhos de Deus não precisam temer o juízo, porque eles já são salvos, porque Cristo já morreu na cruz por eles, e eles têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, né? E também o amor de Deus em seus corações. E não se trata de um amor qualquer, mas é um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que não pode ser fingido. Os falsos profetas poderiam até fingir o amor por Deus, mas jamais um amor pelo irmão, porque isso é palpável, é concreto. Por isso, queridos, só nos resta acatar a ordem de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, e também quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É impossível amarmos a Deus e não amarmos uns aos outros. Quero te convidar a fechar seus olhos e orar comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que haverá sim em nosso meio falsos profetas, mas a Tua palavra também nos dá direção, nos mostra como evitá-los, como reconhecê-los e como não ser como eles também. Que nós possamos amarmos uns aos outros como o Senhor nos ordena, na certeza de que Teu Espírito Santo nos capacita para isso. E que não seja um amor fingido, mas um amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor incondicional. Ensina-nos, ó Pai querido, a olhar para a cruz de Cristo, para o exemplo de Cristo e para o amor que Cristo teve por nós, para que possamos viver este amor em comunhão, na certeza de que o Senhor estará conosco, nos dando poder para assim vivermos. E se há, Pai querido, pessoas que têm se levantado para pregar mentiras, que nós tenhamos sabedoria para reconhecer e não seguir falsos mestres. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.